Olá, boa noite. Olá, boa noite, Marília. Estamos ao Oi, vivo Edson, boa no noite. Instagram. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos Vamos aguardar o aí, né? pessoal começar a chegar. Mais Beleza, uma vamos live, para mais mais uma um. participação. Isso, mais um Conectar ali. Isso. Já tem algumas pessoas entrando, ó. A Ângela entrou, a Silvia entrou, o Anderson entrou. A gente vai esperar aqui alguns minutinhos, né, Marília, para Isso, começar. Reforçando que, né, a transmissão hoje, a gente vai ter duas empresárias que tiveram, de certa forma, foram um case de sucesso conosco dentro do programa, e a gente vai estar trazendo elas para esse bate-papo aqui, para a gente estar conversando um pouquinho sobre, né, como foi a participação delas, como isso, como elas trabalharam, qual foram os ganhos que elas tiveram, tá? Então vou começar aqui, vou adicionar as empresárias aqui para estarem participando com a gente. boa Tainara, noite, Ângela, Tainara. Boa noite, Boa noite. Ângela. Boa noite. boa noite. E só Estamos. reforçando, Edson, a gente fala assim, um case de sucesso é que a gente vê que depois do programa, a gente vê que as empresárias estão melhor ainda do que estava antes, né? A gente viu que Isso, teve um crescimento, né, na carreira delas, né? perfeito. Então, né, para as pessoas que estão acompanhando ao vivo e que vão estar acompanhando posteriormente lá no nosso canal no YouTube lá do Conectale, né? Vou me apresentar rapidamente e vou pedir que cada uma de vocês se apresente, tá ok? Sou Edson, sou administrador, sou pedagogo, tenho bastante experiência profissional na área de educação, na área da gestão, na área de recursos humanos, né? Estou aqui para aprender, né? Mais do que ensinar sempre. Marília? Isso aí, eu sou Marília, sou administradora pública, tenho uma formação também em tecnologia de alimentos e hoje em dia, né, trabalho muito com a gestão de projetos de um tempo para cá e estou desde o ano passado no Ali, aprendendo demais com os empresários também, né, mais aprendendo, né, do que ensinando. Ângela? Eu sou Ângela, Tororó Festas, é uma casa de eventos, aqui em Coronel Fabriciano. Nós temos serviço de buffet, já estou no ramo de alimentação e eventos há muito tempo. Também atuo como conselheira no Conselho da Mulher aqui de Fabriciano e na Cicel CDL. E estamos aí, no dia a dia, aprendendo com o Ali, rompendo, né, os desafios de empreender e sempre buscando inovar para o nosso negócio. Eu sou Tainara. Tainara Valbuza, arquiteta, urbanista, designer de interiores e agora especialista em arte e arquitetura sacra. Eu tenho o Beco, que é um escritório de arquitetura, e agora a gente tem uma outra vertente do escritório que ela é focada única e exclusivamente em projetos religiosos. Trabalho há 10 anos com arquitetura. Então, né, nós percebemos, né, Marília, que a gente tem duas empresárias com perfis de negócios bastante diversos, né? Com certeza. Mas, porém, são perfis que exigem bastante criatividade de ambas, né? A gente vai estar Sem começando. dúvida. Isso. A gente vai estar começando nosso bate-papo aqui hoje, né? A gente, de novo, né, a gente está reforçando aqui, né, que os cases de sucesso, né, mas são sucesso não porque foram um número dentro do programa, mas porque implantaram não só a metodologia do programa após e deram sequência nisso, né? Então, né, a pergunta que eu vou estar fazendo primeiro, Marília, vamos brincar? Eu faço a primeira, você faz a segunda? Isso, Perfeito, vamos vamos fazer lá. um joguete. Então, a primeira pergunta aqui, vamos seguir a ordem alfabética, Ângela responde, depois Tainara responde, depois a gente inverte para a segunda pergunta, tá? Para vocês, né, como foi a participação da sua empresa no programa? E quais ganhos vocês tiveram? Então, como foi a participação e quais ganhos vocês tiveram? Ô Edson, você já sabe que eu sou a fã número 1 do programa Ali, né? Eu já participo do programa, eu fiz as contas, tá?
Eu acho que eu já participei de mais de 6 edições do programa. Na época eu tinha mais de uma empresa e aí eu participava com o CNPJ de cada uma, cada vez que era possível. Então, eu comecei o Ali quando eu estava num momento já com muito tempo de trajetória, mais desanimada, porque a vida do empresário, a gente sempre fala isso, mas ela é solitária mesmo, a gente posta lá as glórias, a gente posta as alegrias, mas as dores a gente guarda, não é assim? E aí, isso há muitos anos atrás era muito complexo, porque a gente buscava soluções, às vezes não tinha soluções para as especificidades dos nossos negócios. Então, a primeira participação que eu tive no programa, eu já contei isso para você fica rindo de mim às vezes, é porque quando chegou e me explicou, eu falei assim, isso é golpe. Isso há mais tempo, isso não era possível, né? A gente não tinha as redes sociais ativas e o conhecimento tão disponível como é hoje. Mas o Sebrae sempre buscando, né? Então, quando me apresentaram o programa da primeira vez, eu olhei meio desconfiada, como boa mineira que eu sou, achei aquele negócio meio esquisito, mas resolvi apostar, porque tinha essa certificação, esse apoio a esse nome do Sebrae que é tão forte, né? E eu já gostava muito. Então, o programa Ali veio, eu já participei de várias edições do Produtividade, já participei do Transformação Digital, do Inovação. Então, cada vez que ele vem para a minha empresa, alguma coisa se transforma. E, como você falou no começo, a gente mantém essa inovação, porque as empresas que estão começando já trazem isso muito naturalmente, e as empresas que já estão no mercado há algum tempo, elas precisam se atualizar sempre. A gente tem que entender que o conhecimento ele faz parte, né? E é ele que vai manter a gente no mercado, é ele que vai sustentar aquilo que a gente já alcançou e já lutou para ter durante muito tempo. Então, depois eu vou te contar, a gente vai contar aqui, né, os ganhos que nós já tivemos, que foram muitos em cada uma das edições e que a gente mantém até hoje usando na nossa empresa. Tainara? Então, o meu caso, o comecinho da história que a Ângela estava contando, eu me identifico muito, porque a Marília chegou lá no escritório num momento muito difícil da minha vida, assim, eu tinha acabado de ser diagnosticada com pré-burnout, eu estava esgotada, estava muito estressada, estava triste, estava abatida e estava pensando se eu queria continuar fazendo arquitetura ou se eu ia parar e fazer qualquer outra coisa. E aí foi um momento muito importante para mim, porque eu parei por um tempo de ficar focada no operacional e pude começar a focar em todas as outras dimensões que o meu escritório estava precisando, estava no gargalo e não tinha ninguém olhando. Então, não tinha ninguém que olhava para a área do marketing, ninguém que olhava para a área de gestão, ninguém que olhava para a área do financeiro e nem para a área de processos. Então, assim, quando ela chegou e eu percebi que, assim, todas as visitas semanais que ela ia lá no escritório, eu tinha um tempo para poder parar o que eu estava fazendo, porque para mim o mais difícil era parar por um tempo o meu operacional, porque eu achava que se eu parasse, o meu escritório ia parar também, e se eu parasse, eu ia estar tendo prejuízo, mais do que eu já estava tendo. E aí eu entendi que não era bem assim, porque alguém precisava olhar por essa outra dimensão. E aí, quando ela chegou e a gente conversava todas aquelas semanas sobre cada um desses temas, eu comecei a ver que essas visitas estavam fazendo, de alguma forma, uma transformação pontual, só que eu percebia que isso, de alguma forma, ia reverberar no resultado positivo para mim lá na frente. E aí teve uma questão muito positiva, porque foi através dessas conversas e estudando e pensando, assim, sendo muito reflexiva nos meus processos, é que eu comecei a ver que fazia muito sentido nichar o meu mercado. Porque quando eu tinha uma visão muito errada da situação. Eu achava que se eu nichasse, o meu público ia ser menor e eu ia ficar com menos cliente ainda e ia passar mais dificuldade. Só que aí eu percebi que não. Quando a gente nicha, a gente fica especialista em alguma coisa, a situação ela começa a ir para uma outra dimensão, porque você não é balizada num lugar onde que todo mundo está. Então, você consegue ir para um degrau diferente, né? E aí eu consegui analisar tudo, assim, eu consegui analisar a minha equipe, quem estava fazendo sentido, quem estava sendo gargalo. A gente precisou revisar toda essa parte de processo. Então, para mim, foi muito importante
por causa disso. Deixa eu fazer a Tainara me fez lembrar de uma situação. Era um dia, uma semana das crianças, e eu estava, Tainara, com a Branca de Neve na porta do meu empreendimento da época, com uma vasilha enorme de doce para as crianças. E aí, de repente, quando eu olho, isso era 10h30 e abri às 11h, quando eu olho para trás, estava pegando fogo. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu não quero isso mais, não, eu estou cansada. Eu já tinha muito tempo, mas totalmente mergulhada no operacional. Né? Sem esse olhar para o estratégico, que faz toda a diferença. Muito bacana isso que você está falando. Que bom que você está percebendo isso tão cedo, né, Marília? Que isso vai fazer toda a diferença para a sua vida profissional. E aí, nesse momento, quando o Ali chegou, eu comecei a ter a percepção de que havia um outro lugar que eu deveria estar olhando para aquilo e que os processos, sem processo, empresa nenhuma vai, né? E sem esse olhar estratégico, é impossível a gente alavancar qualquer negócio. Muito bacana isso. Eu acho que essa virada de chave, de parar de se ver só como arquiteta e começar a se ver como empreendedora. Isso foi uma grande transformação, assim, porque eu não me via como empreendedora. Para mim, eu só era a menina que faz desenho. E a gente precisa ter essa percepção. Fazendo um adendo à fala de vocês, antes de passar a fala para a Marília para ela fazer a próxima pergunta, né, que a faculdade de arquitetura te ensina arquitetura, não te ensina a administração do seu negócio de arquitetura. Né, a faculdade de farmácia ensina o profissional a ser farmacêutico. Ele não ensina o profissional a gerir uma farmácia. Né? Então, todo empresário ele tem esse momento de quebra de paradigma. Então, peraí, eu sou arquiteto. Entretanto, eu tenho uma empresa de arquitetura. Então, eu vou ser o arquiteto ou vou ser o gestor da minha empresa? Uhum. Né? Acaba que a gente tem que ser ambas as coisas. E às vezes, né, Marília, a gente, enquanto Allen, ajuda o empresário a ter essa percepção. Né? Que hoje, por exemplo, eu atendi uma padaria. A padaria é excelente. Né? Só que o proprietário, né, ele é padeiro ainda. Então, assim, a gente está no processo dele se desenvolver enquanto gestor. Eu até brinquei com ele hoje, né, que acontecendo algumas situações de cunho da empresa, que deveria ter uma postura, de chamar pessoas para conversar, para entender melhor, e ele meio que assim, cara, mas eu sou padeiro. Eu falei, não, você é o empresário, você é o dono, quem tem que conversar é você. Eu disse, não, eu posso te ajudar, a gente pode sentar, pode trocar uma ideia, mas a palavra final tem que ser sua. Né? Então é essa parte, né? Marília, por favor. E essa fragilidade, né, a gente observa demais, né, da pessoa, dessa questão, né, do empreendedorismo, né, dessa capacidade, né, da pessoa, ainda mais aqueles que vêm da academia. Aquilo que o Edson falou, universidade nenhuma ensina a pessoa a ser empreendedor, né, ser gestor, mandar, né, delegar funções, né, ensina a prática. E a gente percebe muito essa fragilidade com os empresários. E a Tainara, né, eu lembro que eu ia até o escritório dela, maravilhoso, adorava ir, aquele ambiente acolhedor. E eu ficava assim, gente, eu estou achando que eu estou sendo psicóloga, né? Aí depois, assim, no meio do processo, né, eu falei, virou a chave, né? Porque eu falava muito nisso com ela, né? A questão de delegar funções, que ela estava totalmente emergida, né, nesse processo, né, do operacional, né? Ela é arquiteta, eu sou arquiteta, né? Mas essa visão da pessoa ver que além disso, né, não é só o operacional, né? Gerir uma empresa, né, é o coração da empresa, né, a gestão, né? Lógico que tem que ter, né, a parte, né, do operacional, da criatividade, mas a gestão é o que toma conta, né? Principalmente números e dados, né, Edson? Então vamos lá, gente. Não, eu ia falar isso, né? Hoje, né, eu brinco, né, que existe muito inglês desnecessário dentro da administração, né? De falar os KPIs, não, os indicadores, né? Os indicadores que eu costumo brincar que também é o cliente, mas não é só o cliente que diz que você está certo ou está errado. Quem diz que não é o Ali que diz que você está certo ou está errado, não é o mercado. São os seus indicadores que vão te dizer se as suas estratégias estão certas ou estão erradas, né? Marília? Com certeza. Então, vamos para a próxima pergunta, que como foi a atuação
do agente nesse processo, né? Tanto a atuação aí do Edson, a minha, Ângela, né? Já passou por vários ALIs, né? Então, a Ângela tem bastante experiência, viu? Tem uns 6 agentes aí para ela poder falar. Então, vamos começar com a Tainara, né? Agora. Então, para mim, foi exatamente isso que você falou, assim. Eu, como estava no meu tratamento de pré-burnout, eu tinha uma psicóloga que me ajudava no CPF. E aí você foi a minha psicóloga do CNPJ, porque você ia para lá, você me escutava, eu falava, chorava, aí você ia, me orientava. E para mim foi muito importante, assim, você foi muito sensível no que você se propôs a fazer. Então, às vezes você não tinha a resposta para um monte de coisa que eu te perguntava, mas você nunca me deixava desamparada. Você anotava no caderninho e aí na outra reunião ou no outro dia você já me mandava, Tainara, isso. E já me ajudava dando o suporte que eu precisava. Então, assim, é muito bom ter uma pessoa que tenha a sensibilidade para poder escutar, mas que também tenha a sabedoria para poder orientar. Então, para mim, foi muito importante a sua presença lá. E eu acho que não, assim, Edson, eu não te conheço, me parece ser uma pessoa também extremamente inteligente, mas a Marília foi muito doce comigo, sabe? Eu me senti muito abraçada, como se fosse uma mãe mesmo. Então foi maravilhoso. Inclusive, compartilhava, né, casos, né, igual a Tainara tem idade para ser minha filha e eu tenho filho da idade dela, né? Tanto é que compartilhava até problemas da sua geração, né? Falei, Tainara, meu filho também está passando por problema parecido com o seu. Foi bom que tinha até coisas em comum, né, Tainara? Eu vou te defender, tá, Edson? Não se Olha, gente, eu tenho... O Edson só tem tamanho, né, Ângela? Só tem tamanho, né? Também um fofo é um doce. Gente, é interessante esse perfil desses profissionais do Ali, que são, assim, maravilhosos. Eu tive aí o Tiago, a Gabriela Zanotti, a Iessa, e aí eu vou falar agora do Edson, que é a pessoa que está mais próxima a mim, e eu tenho que ressaltar a docilidade e a competência do Edson, que é um cara que tem, assim, múltiplas habilidades. Ele já passou em tudo que é possível, ele sabe tudo um pouquinho, e a disposição em nos ajudar, e que vai muito além, né, Tainara? Eles vão muito além daquilo que a gente está precisando no momento, porque buscam informações, eles têm aí os canais, e aí eles não seguram nada. Edson, tudo que eu demandava era pronto e a gente conversava, não só durante as reuniões, muita disposição em me auxiliar, em me responder, em me retornar. É como se abraçasse a nossa demanda como se fosse deles. É a sensação que eu sempre tenho. E com o Edson não foi diferente. Terminou o programa e direto a gente está lá. Ele curte lá no Instagram alguma coisa que eu coloco, ele me manda um oi. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, é como se eu tivesse visto ele ontem. E durante o acompanhamento, eu nem vou ressaltar só a questão das visitas, que eram sempre muito boas, mas a entrega, né? A entrega é uma entrega muito completa, em vários aspectos, tanto nesse apoio psicológico, Acho que elas caíram, mas vão voltar. Aguarda um minutinho. Tainara tá por aí? Estou aqui. A Ângela que teve algum probleminha, né? Então, enquanto a Ângela retorna, eu vou até brincar aqui com a Ângela. Retornou. Então pode dar sequência, Ângela. Pode. Aqui, não, eu acho que a questão toda é a gente entender isso, que é um programa que traz pessoas muito capacitadas, não só do ponto de vista técnico, mas também psicológico, né, que abraçam a nossa empresa, abraçam as nossas demandas, e eu vejo que tudo que é possível buscar, você, Edson, não se negou a fazer, e foi uma entrega maravilhosa, né, nosso companheiro, nosso parceirão aí. Vou contar um caso aqui, né, lá com a Ângela, numa das visitas, né, cheguei, a Ângela precisando de fazer
vamos dizer assim, né, Ângela, ela tinha o sistema para fazer o atendimento automatizado, porém não utilizava. Aí a Ângela, Edson, eu preciso utilizar esse sistema. Eu sabia qual era o sistema? Não. Eu tinha noção como fazia para configurar? Nenhuma. Vamos botar para configurar? Vamos, Ângela. Mas como é que você vai fazer? Eu até brinquei, você lembra? Vamos estudar. Tem material? Tem. Tem formas de correr atrás disso? Tem. Vamos estudar. Vamos estudar e vamos procurar esse sistema. Graças a Deus, a nossa boa vontade, com uma semana depois, uma semana e meia depois, ela já estava fazendo um atendimento automatizado dentro do WhatsApp dela, com toda essa questão, né? Acho que a Ângela deu uma travadinha de novo, mas ela vai voltar aí, quando ela voltar, ela retorna. Tainara, vou começar a próxima pergunta com você, enquanto a Ângela lá retorna, né? Agora a gente está falando para os próximos empresários, né? Por exemplo, você tem amigos empresários, amigos aí arquitetos com outros escritórios. Eu brinco, né? Já que você é arquiteta, então provavelmente tem escritórios de engenharia, escritórios de engenharia, talvez de contabilidade, que você pode estar conversando. Então, o que você diria para os empresários, né? Por que eles devem participar do programa? Eu acho que o ponto principal que a gente tem que começar a pensar nesses caminhos que vão além da bolha interna do escritório é porque, assim, igual eu falei, ter um tempo para você poder parar e pensar no processo é muito rico. E aí, quando você tem uma pessoa que está junto com você, que está disposta a pensar no processo, ouvir as suas falhas, ouvir as tentativas, ouvir também aquilo que você tem medo de tentar arriscar. E aí, quando você tem uma pessoa que está ali para poder te instruir ou te encorajar, é algo que eu acredito ser muito positivo. Quando paro para poder pensar nessa trajetória do Ali, não é nem assim os resultados que ele gera, os impactos que ele gera no primeiro momento, mas é como que isso reverbera a longo prazo, porque, por exemplo, a minha experiência do Ali, eu fui para o Sebrae delas, e aí lá no Sebrae delas eu tive toda uma outra experiência com outras 50 mulheres empreendedoras e empresárias que pude aprender muito sobre esses novos aspectos que até então os meus olhos estavam fechados. Então, eu fui entender mais sobre o marketing, entender mais sobre finanças, sobre gestão. Então, assim, parece bobo, mas uma pequena conversa que você tem com uma pessoa que ela está ali para poder te instruir, talvez no primeiro momento você não absorve muito, mas aquilo fica na sua cabeça. E cada visita que a gente vai tendo, cada semana que a gente vai conversando, aquilo vai sendo, assim, de alguma forma consolidado. E aí isso faz com que a gente consiga tomar coragem, sabe? De ir para caminhos que até então a gente não estava planejando. Perfeito. Existe algum processo, Tainara, que você fez lá com a Marília, que ele foi incorporado pela sua empresa e você continua executando? Então, o que acontece? Com relação a processos, a gente hoje está estruturando isso de uma maneira mais sistêmica, né? Por conta do Sebrae delas. Aí o Sebrae delas me levou para um Sebrae Tech, que é o de gestão de processos. Então, assim, agora a gente está tendo uma revisão ainda muito mais densa do processo por completo, porque, assim, a gente aprende a tentativa e erro o tempo todo. Então, a Marília plantou a sementinha e aí, através disso, a gente vai dar mais um passo, entende e aprende com o erro, erra de novo, acerta. E aí, eu não sinto que eu cheguei ainda assim, nossa, eu tô conseguindo fazer o meu sistema, tá top, não tá. E nunca sinta, tá? Pois é, mas eu sinto assim, que diariamente eu sou confrontada, incomodada por um monte de coisas que hoje eu falo, gente, não é para ser assim. E só o fato de eu conseguir enxergar que não é para ser assim, eu acho que é importante, sabe? Porque ver a falha já é a metade do problema resolvido. Então, ou seja, né, o programa foi uma porta de entrada, né?
O Edson, eu estava até revisando como que chama, os sprints, né, das reuniões da Tainara. Eu lembro que eu pedi para ela fazer um organograma. Aí ela fez o organograma, tudo saindo do nome dela. Eu falei, não, para com isso. Não, vamos mudar isso. Eu falei, estagiário não é por sua conta, então vamos mudar esse organograma, quem é responsável por tal coisa, né? Isso daí eu acho que foi uma coisa muito importante para mim, assim, porque eu lembro que a minha bolinha era de cima e aí tinha umas 15 setinhas que saíam de mim, assim. Aí, quando ela falou assim para mim, não, isso daqui não precisa ser você. E aí eu comecei a entender que eu poderia delegar as atividades de monitoramento dos estagiários para a arquiteta que me ajuda. Aí eu vi, gente, um monte de coisa já era para ter sido resolvida só com esse passo. E aí eu percebi, assim, que aos pouquinhos tinha mais coisas que daria para fazer. Hoje é isso que eu tento organizar, sabe? Maravilha. Ângela, você está aí agora com a gente, né? Estou aqui. Vou repetir a pergunta, porque eu a fiz quando você estava com um probleminha aí de conexão. Né? Pensando agora nos outros empresários que possam vir a participar do programa. Né? A pergunta é, por que os outros empresários devem participar do programa? O que você acha que tem que motivar? Por que ele tem que participar? Fala um pouquinho também dos ganhos que eles podem vir a ter. Eu vou começar falando dos ganhos, Edson. A Tainara é jovem, né? Está aí com a energia toda, vindo aí, cheia de ideias. E vamos pensar nas empresas mais maduras, como é o caso da minha empresa. Vou falar lá, aí eu vou buscar lá nos primeiros áreas que eu fiz. Eu comecei a entender processo, eu comecei a entender os indicadores do meu negócio, e aí eu comecei a entender que a gente deveria estar num outro lugar para poder enxergar isso lá atrás. Então, hoje, o Tororó já tem uma estrutura organizacional que você conhece, né, que é muito sólida, muito organizada, eu já tenho todos os meus indicadores muito claros, faço análise de indicadores, faço análise de DRE, e isso para uma empresa do tamanho da minha, que é pequenininha, isso é muito bacana, porque dá uma visão muito clara do negócio. E a tomada de decisão com base numa visão clara, ela é diferente, ela é mais madura, ela é mais segura. Então, o Ali trouxe muito a facilidade para poder enxergar isso. Eu vou falar do primeiro. Nós tínhamos uma entrada de uma demanda de clientes muito grande, que demorava na fila de WhatsApp a ser atendido. E aí, no Ali Inovação, nós implementamos uma plataforma de atendimento de CRM, que foi o Bluebest na época, com o apoio do Sebrae, que me auxiliou na escolha. Primeiro, ele me mostrou a plataforma, que você até me ajudou a configurar logo depois, né? E aí, com essa plataforma, eu consegui acompanhar melhor todo o fluxo de atendimento do nosso negócio. Depois disso, nós tivemos no Ali Produtividade, eu tinha uma demanda grande de cadastro de receitas para fazer, então, ainda buscando inovações, a gente conseguiu também uma plataforma via Sebrae para poder colocar todas as nossas receitas, conectado ao nosso banco de dados de produtos, e não só um controle de estoque, mas um controle de fichas técnicas, que isso também traz uma qualidade muito grande, uma garantia muito grande para o nosso negócio. Então, essas ferramentas que o Sebrae vai trazendo para negócios que já existem como o meu, que do ponto de vista administrativo já estão mais consolidados, já estão operando, já estão fluindo aí, já estão rodando direitinho, a inovação ela é importante todo dia. Então, o empresário que já está no mercado há muito tempo, ele precisa trazer esse gás para dentro do seu negócio. Ele precisa acompanhar. Antigamente, as mudanças vinham, gente, num tempo muito tranquilo. Você tinha tempo para se adaptar. Amanhã já é outro dia, totalmente diferente do dia de hoje. E se nós não tivermos o apoio para poder enxergar isso, buscar os recursos necessários, a nossa empresa vai só ficando para trás. A gente vai só ficando, a gente não dá conta de acompanhar as inovações. E o mercado é um mercado exigente, o cliente é um cliente exigente. Então, para acompanhar essa mudança tão rápida, nós precisamos do apoio. E o Ali traz muito isso, porque vocês estão muito atualizados, vocês conhecem as ferramentas, vocês conseguem identificar onde que é o nosso ponto ali de necessidade de apoio e tem o suporte. Então, eu acho que todo empresário que já está estabelecido, que já está aí no mercado, que está começando, é um gás novo, é um olhar novo, e as ferramentas
que vão agilizar os nossos processos, que vão melhorar os nossos processos, que vão nos dar condição de ir lá para o estratégico para poder acompanhar todos os processos que a gente precisa na nossa empresa, elas são fundamentais. Então, a gente não pode ter vergonha, você não pode ficar inibido, você não pode achar que já sabe tudo, porque nesse mercado que nós estamos vivendo hoje, buscar o conhecimento todos os dias, eu acho que é fundamental para sustentar qualquer negócio. Muito bom a fala de ambas, né? Eu gosto sempre de reforçar que, né, por mais que pareça, o agente local de inovação, o ALI, ele é a ponta do Sebrae. Então, assim, a gente conta com toda uma estrutura de uma instituição que é o Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor. Então, o ALI, né, a gente, reforçando a fala da Tainara, da Ângela, nós contamos com o Sebrae. Então, por dar um exemplo dos cursos, das formações que o Sebrae oferece, que a gente indica empresários, né, no caso ali do Inovação Digital, que era o ALI antes de ser produtividade, né, era uma questão para inovação. A Ângela tem 2 sistemas, né, Ângela, que foram desenvolvidos dentro do programa ALI Inovação Digital, ou seja, e são utilizados até hoje como ferramenta do dia a dia do negócio dela, né? Então, essa questão do programa, do agente local de inovação, é o Sebrae dentro da empresa. E olha que legal, olha como vocês, né, talvez conheciam o Sebrae, mas começaram a entrar para o Sebrae através do ALI, ou seja, o ALI literalmente foi a porta de entrada. E a partir daí, olha como é que vocês, né, a Tainara hoje, por exemplo, no Sebrae delas, isso eu fico até assim, eu acho muito legal, muito massa, essa vontade, essa necessidade de, não, peraí, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que continuar evoluindo, né? E usando a sua fala, Ângela, que achei muito importante, né, no dia que a gente achar que a gente está pronto, é o sinal que a gente está muito mal preparado. Tá ruim, né? Tá muito ruim. Tá muito ruim. O dia que a gente achar, tô pronto, cara, volta para a faculdade, vai fazer um outro curso, vai fazer uma pós, porque aí pode dar errado. Sim. Marília? Isso mesmo, concordo aí com tudo que o Edson falou, né? É muito bom, né, ver assim, esses depoimentos e ver que o trabalho da gente, né, faz sentido. Porque a gente às vezes fica, né, em dúvida, né, Edson? Será que a gente está fazendo alguma coisa? Será que a gente está ajudando, né? E põe em dúvida nosso trabalho. E a gente fica assim, muito feliz quando vê, né, as pessoas contentes, as pessoas satisfeitas, né, com o programa. E isso é muito prazeroso. É um momento muito prazeroso. Olha a mensagenzinha que eu acabei de... Marília, oi. Olha a mensagenzinha que eu acabei de postar, momento fofura. Isso. E a gente assim, não deixa de ter o cuidado com o empresário que a gente... Né, mesmo que tem 1 ano que você teve com a Ângela, tem 1 ano que eu tive com a Tainara, jamais vou tirar ela do meu Instagram, estou lá sempre olhando e fico curiosa e querendo saber. A gente fica naquela curiosidade boa, né, de querer saber que a pessoa está bem, que está feliz, né, que está crescendo. Eu falei, só falta encontrar agora, né, Tainara? Pra gente, né? Mas é muito bom. Tem uma torcida também, né, Marília? Assim, né? A gente passa pelas empresas, né? A gente fica numa torcida para que as coisas dêem certo, assim, que eu te falo que é uma torcida mesmo, né? E reforçando essa visão que a gente tem que ter dentro do programa para os próximos empresários, né? Tem que fazer também uma informação que, a partir agora do mês de junho e da próxima semana, a gente começa a captação novamente para o segundo semestre. Mesmo a gente podendo captar no segundo semestre, a partir de junho, os encontros começam a partir de julho, né? Então, para os empresários que estão assistindo, para vocês, Ângela, Tainara, se tiverem indicações, né, pode repassar os agentes locais de inovação para aqueles que vão estar assistindo a gravação, né, posteriormente lá no nosso canal no YouTube. Também procure seu agente local aí. Ou procure o Sebrae, né? Existe você pode ir lá no Google, digitar agente local de inovação Sebrae. Vai ter um site, você pode estar fazendo cadastro, esse cadastro é repassado para a micro-regional e a regional direciona ao agente local para ele estar fazendo uma visita, né? Deixar algumas informações também, que o programa ele é presencial, né? A gente vai até a empresa.
Tainara. Então, esse é o diferencial. Antes da gente propor a metodologia do programa Ali, antes de eu propor ou de eu tentar desenvolver ou pesquisar uma solução para um problema, antes a gente conhece a empresa, conhece o empresário, né? É muito importante tratar disso, né? A gente tem que saber o empresário, conhecer o empresário, entender um pouquinho do mundo do empresário, né? Eu brinco, a Marília é muito boa nisso, né, Marília? Na questão de boa ouvinte, né? Como eu vou pedir algo que a Tainara ou a Ângela não dão conta de fazer, ou que naquele exato momento não tem equipe para fazer? Perdão. Então, isso é um processo de construção em coletivo, do agente com o empresário. Então, eu brinco, né? Atendo empresas assim que eu fiz, nossa, cara, a gente podia. Essa empresa pode tanto, a gente pode desenvolver. Não, peraí. O que a empresa pode fazer neste momento? E reforçando também que tem um prazo, né? O programa ARI são 5, 6 meses. Então, tem ações que às vezes a gente rápido, vai envolver, né? Passa. A gente Passa não vai rápido entrar demais. por conta do prazo. Às vezes são programas. Aí eu brinco, né? Aí o Sebrae continua aberto para o Sebrae delas, para o Empretec, que está vindo aí na nossa região. Então, tem outras ferramentas do Sebrae que, após o programa ALI, o empresário pode dar sequência. Então, gente, a gente já está com o nosso tempo aqui quase esgotado. Então, vou pedir para, na sequência, Marília, Tainara, Ângela, para dar as últimas palavras aí, para a gente poder estar encerrando esse bate-papo, que foi muito agradável. Eu gostaria de agradecer, né, a participação da Tainara, ter aceito o convite. É muito bom, né, essa consideração pelo programa, consideração à minha pessoa. Tenho certeza, né, que quem está escutando vai dar uma balançada, né, querer saber sobre o programa. Então, muito obrigada aí pela confiança, obrigada também, Ângela, pela participação aí com a gente, e ao meu parceiro Edson aí, né, que possamos, né, no próximo semestre, né, fazer um ótimo trabalho com os novos empresários, né, que estão para entrar. E o que a gente mais quer, né, é o sucesso de cada um, né, é poder ajudar de alguma forma, nem que seja, né, ali dando o apoio, né, dando a mãozinha, escutando, né, o empresário. Pedir para vocês duas falarem um arroba, tá? Olha a perguntinha aí de vocês aí. Tem gente na live aqui querendo saber. Que bacana. Então, eu também quero só agradecer pela oportunidade e agradecer pela lembrança. Para mim, o Ali foi muito importante na minha trajetória. Agradeço a Marília pelo carinho que ela sempre teve e também ao Edson pela oportunidade que ele está dando a gente hoje. A gente cria uma conexão e uma rede muito legal quando a gente entra no Sebrae. Então, antes de começar a live, eu e a Ângela estávamos falando uma com a outra de serviços em comum, coisas que parecem ser muito distintas, mas a gente, de alguma forma, já foi conectada no meio dessa trajetória, né? O meu Instagram, a gente tem 2 Instagrams, aí o de Arquitetura Sacra é @Tainara, THAYNARA, _ ARQ, _ Sacra. E o de arquitetura residencial é @Obeco Arquitetura. Eu quero agradecer, Edson, pelo convite, pela lembrança também. Marília, bom te ver novamente. Tainara, nós vamos falar, né, Tainara, breve. E, gente, o Ali é um programa que abraça e vibra junto com a gente. Então, isso é bem-vindo a todo momento. Eu, toda vez que ele fala assim, vai ter uma inscrição, eu falo, eu quero. Eu quero sempre mesmo. Porque é uma oportunidade e o empresário tem que entender isso e valorizar e abraçar. Eu gostaria, quando você falasse assim, o Ali vai começar a semana que vem, que durasse 5 minutos o tempo das suas inscrições, porque vale muito a pena, eu testemunho isso, eu vivo isso na minha empresa, com as ferramentas que eu utilizo diariamente, que vieram através do Ali, sem contar a nossa mentalidade, né, Tainara? Como que muda a nossa mentalidade, como que coloca a gente num patamar mais estratégico, como faz a gente mudar o posicionamento, como faz a gente entender as mudanças que o mercado está trazendo para os clientes. Então, eu poderia ficar aqui falando durante horas. Estou gostando, tá, Edson, do negócio, tá vendo? Olha, mas quero agradecer, deixar o @Tororó, @tororofestas.com, né? @Tororofestas. E
Falar que a Tororó é um espaço de eventos maravilhoso, que atende eventos corporativos, sociais, infantis. O nome remete muito ao infantil, mas nós temos uma experiência de mais de 30 anos em várias áreas de atendimento de buffet. Então, você pode ficar tranquilo quanto à segurança e o conforto e a comodidade que nós trazemos para os nossos clientes. Atendemos a clientes que buscam isso, que buscam tranquilidade e confiança e uma experiência já de muito tempo. E, mais uma vez, obrigada. Tendo uma disponibilidade, Eduardo, para o Tororó mais uma vez, estaremos aí, sempre. Gente, eu vou até brincar aqui. A Ângela já fez 6 programas ALICE, entre inovação e produtividade. Aí, você lembra que Edson, eu posso participar de novo? Eu falei, Ângela, nós vamos ter que fazer o CNPJ novo. O seu CNPJ já não é porque aquilo que nós falamos, gente, conhecimento ele não tem limite. E aí, quando a gente para olhar, a gente quer saber, eu quero saber um monte de coisas. Apesar da experiência, o Clima de Fé da Tainara está começando aí, eu já estou há mais tempo no mercado, mas o que eu vejo é que existe 1 milhão de oportunidades e a gente quer conhecer as oportunidades, quer vivenciar, quer experimentar, e é isso aí que torna o nosso negócio vivo, que mantém o nosso negócio atualizado, que fortalece o nosso negócio todos os dias, sustenta o nosso negócio. A gente não pode parar nunca, não. Perfeito, gente. Então foi isso a nossa live de hoje. A gente dá uma paradinha agora, a gente deve retornar a partir do próximo ciclo, talvez final de julho, talvez início de agosto com a próxima live. A gente ainda vai estar definindo. Foi um prazer receber vocês duas aqui, né? Acho que vocês contribuíram demais, né? Acho que o empresário que ver essa live depois, ele vai se sentir muito engajado e muito, né, motivado para estar participando, né? Porque, de fato, né, a gente, sobretudo, quer ser um fator motivador e ajudador, né, no empresário. Eu brinco, né, quando nas primeiras reuniões, a Marília também, a gente fala, né, Marília? Eu não sei como eu vou te ajudar ainda, mas durante o processo a gente vai descobrir. Vocês descobrem rapidinho. Né? Então, boa noite a todos que estão assistindo a gente. Foi um prazer estar com vocês aí. Boa noite. Reforço quem depois procure lá no canal do YouTube do Conecta Ali, que aí vai estar achando essa gravação, tá, gente? Abraço a todos vocês, boa noite aí, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Terminaram a transmissão, Ângela. Já encerrei. Oi, Edson. Aqui. Desculpa, eu tinha que ter conectado esse notebook no cabo, mas aí eu vim aqui para casa, trouxe ele para um lugar que eu normalmente não trabalho com ele, e aí depois